Então vamos lá. Falando um pouquinho, né, sobre essa questão da toxicidade ou do abuso nas relações. Primeiro ponto é a gente entender que, de fato, a gente normalizou, é comum nas nossas culturas a gente entender que a violência é algo normal, que é assim que tem que ser mesmo, né. E, a depender do nosso aprendizado, a gente vai entender que as relações são como são. Sabe aquela coisa? "Ah, é assim mesmo, tá tudo bem, tá tudo certo, sempre foi assim". Então, vamos pensar assim, aqui a gente tem pessoas que estão na Angola, pessoas que estão em Portugal, pessoas que estão no Brasil. Só para trazer para vocês um pouquinho do parâmetro que eu estou trazendo, algumas décadas atrás, na legislação brasileira, ou seja, estava dentro da lei do Brasil, colocado lá dos costumes, a mulher ela tinha, né, dentro do seu lugar de esposa, a obrigação, né, de, transar com o marido, né. Estava lá, depois eu vou buscar isso, eu vou colocar no grupo lá para vocês. Então fazia parte, né, de quem era casado, se a mulher estar disponível para o homem, e isso estava dentro das leis e costumes daqui. Então pensa só, alguns outros países até hoje, né, a mulher ela tem que estar, à disposição do marido. Então se isso está colocado muitas vezes em lei, como é que eu vou dizer que um estupro, por exemplo, uma violência sexual é uma violência, né? Então quero só trazer para vocês que nem sempre o que está legalizado quer dizer que é ok, né. Tem alguns países, alguns lugares em que se a pessoa rouba, corta a mão, né. Acho que agora com os direitos humanos aí universais isso já não pode mais, mas em algum momento isso foi. Então o que eu quero trazer para a gente como início de conversa e discussão, é que não é porque a coisa é legalizada que necessariamente aquilo é bom para a gente, né. E aí, quando a gente traz a conversa sobre toxicidade e abuso, a gente vai pensar no nível da saúde emocional e saúde psíquica, né. Por quê? Vamos pensar para a gente poder chegar nas relações tóxicas, eu quero falar um pouquinho dos relacionamentos abusivos, só para a gente entender um pouquinho as diferenças e as proximidades. O que que seria então um relacionamento abusivo? Dentro dos meus estudos e da minha prática, né, do que eu vejo. O relacionamento abusivo, ele vai ter uma característica muito específica, que é uma relação de poder muito diferente entre uma pessoa e outra na relação. Aqui eu vou tomar como exemplo as relações afetivas, mas a gente vai ver abusos nas relações familiares também, ou relações abusivas, às vezes em relações de amizade, em relações de trabalho. Então eu vou falar do relacionamento afetivo, porque é o mais comum e o que traz geralmente mais, questões internas, né, vão ser as relações familiares e afetivas, de casamento, namoro, mas vocês fazem aí o paralelo na vida de vocês para ver se faz sentido, tá? Então, quando a gente tem uma pessoa que tem muito mais poder que a outra, esse poder ele não tem que ser necessariamente financeiro, ele pode ser um poder simbólico, e que vai ser visto muitas vezes a partir do controle emocional sobre o outro. Então, sabe quando parece que só um que está certo, o outro está errado, né? Vai ter uma manipulação para que esse aqui tenha sempre tudo, realizado daquela forma, e essa outra pessoa aqui não vai ter voz, né? Então isso é um primeiro ponto da base do relacionamento abusivo. Qual que é o ciclo, que a gente chama o ciclo da violência no relacionamento abusivo? Como que geralmente acontece um relacionamento abusivo? É aquele relacionamento que inicia intenso, maravilhoso, né, a pessoa abusiva ela se apresenta como perfeita, que vai suprir todas as necessidades daquela pessoa. Então eu vou colocar aqui homem e mulher, tá, porque é o mais comum, mas não quer dizer que é a única forma, tá? Por ser proporcionalmente, a gente tem aí estatísticas que de modo geral os casos de abuso acontecem no homem sendo 85% mais o abusador do que a mulher, eu vou usar essas figuras aqui para facilitar para a gente e para mim para falar, tá? Então, dentro das relações, em geral vai ser esse homem muito controlador, com a mulher aqui que vai ficar à mercê dos desejos dessa pessoa. Então ela começa aquela relação parecendo que tudo é muito perfeito, o abusador chega como a pessoa que vai suprir todas as necessidades, então a gente já vai colocar aqui essa primeira percepção de que essa pessoa quer alguém para suprir as suas necessidades, porque se ela não acha que tem alguém que vai suprir as suas necessidades,
esse aqui pode querer suprir que não vai precisar, não vai ter liga, né. Eh, e aí começa aquela relação intensa, né, que parece perfeita, e tudo é muito junto, né, só a coisa acontece ali naquela paixão, o fogo da paixão. Tá bom, até aí não tem problema nenhum, tem muita relação que começa assim. Como é que você vai começar a perceber, eh, os pontos do abuso? São esses pequenos controles, né. "Ah, você tem certeza que você vai sair com essa roupa? Ah, você tem certeza que você precisa usar maquiagem? Nossa, essa amiga sua aí, não sei não, ela parece que não gosta muito de você". Então a pessoa abusiva, qual que é a intenção dela? Que a sua vítima, ela seja totalmente só sua, ela seja sua posse, né. Então ela começa com esses pequenos controles, até que começam, a terceira fase, que são as partes mais violentas, né, do controle. E aí, aquela vítima, digamos assim, quem concede o poder? É uma autoassunção ou o outro concede de modo inadvertido? A relação de poder, ela sempre alguém de alguma forma concede, né. Se a gente não dá o poder para o outro não tem poder, nunca na vida. Só que muitas vezes a gente não percebe que a gente tem o poder de dar o poder para o outro, né. Isso aí é um outro ponto. Se eu entendo que o poder da minha vida é só meu, não tem como o outro me controlar. Mas às vezes eu não entendo que esse poder é meu, né. Então, essa é uma segunda característica da pessoa que passa por relacionamento abusivo, né. Então vamos lá, a relação abusiva ela não começa abusiva, ela começa normal, ela começa bem, né. E qual que é o ponto? Vai ser aos pouquinhos que esses pontos de controle e de violência vão acontecendo, ele começa mais sutil, e aí vai aumentando, né. Na terceira fase, que é a fase com maior violência, muitas vezes a mulher, a vítima, né, seja ela homem ou mulher, vai reagir. E aí quando tem a reação, qual que é a reação do abusador? Na hora ele pode pedir desculpa e falar: "Nossa, por favor, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso. Eu fiz isso porque eu me descontrolei, e eu me descontrolei porque você fez tal coisa". Então ele muitas vezes vai variar entre culpar o próprio ato pela ação da vítima, né. "Ah não, eu só briguei com você porque você usou essa maquiagem, se você não usar isso mais, pode deixar, eu nunca mais vou brigar com você. Ah não, te bati, né, porque pode chegar à violência física, porque você estava conversando com aquela pessoa, é só você parar de conversar com ela que eu nunca mais vou fazer isso, né". Ou vai colocar como vítima: "Nossa, você me perdoa, porque eu tive uma infância muito difícil, você não entende, eu não tive referência de amor, por isso que eu estou fazendo assim com você". E o que que acontece? Qual que é uma terceira característica da vítima de relacionamentos abusivos? É ser muito condescendente, né, é querer compreender demais, aceitar demais. Ou seja, não quer pode ser sim que o abusador tenha passado por situações de violência, não tenha tido referência de amor, mas isso não quer dizer que justifique a violência depois, né. E aí, esse ciclo, né, vai continuar. Muitas vezes, na hora que ele pede desculpa, vai vir a quarta fase, que é a fase da lua de mel. Ele vai pedir desculpa, vai falar: "Pelo amor de Deus, nunca mais isso vai acontecer". E aí volta àquela fase inicial, que é a fase que tudo é perfeito, né. E aí ele vai fazer de tudo para agradar aquela mulher, vai fazer de tudo para mostrar que está tudo perfeito, que aquilo foi só uma fase. E a pessoa que está dentro da relação, por outro lado, ela vai ficar satisfeita de ver essa mudança, né, vai falar: "Uau, que bom que foi só uma fase mesmo, foi só um momento". Por quê? Porque ela quer acreditar que tudo vai dar certo. E tá tudo bem, gente, a gente quer fazer as nossas relações darem certo. E qual que é a característica do relacionamento abusivo? É que esse ciclo, ele é repetitivo. Então, voltou para a fase da lua de mel, aí daí a pouco volta as pequenas agressões, aí depois volta o controle mais forte, aí vai ter a tentativa de briga, vai ter a intenção de término, vai ter o pedido de desculpas, e aí volta para a lua de mel. E cada vez mais essa fase vai se tornando mais curta, mais curta, mais curta, né. Então, às vezes, um relacionamento abusivo só vai se mostrar ser abusivo depois de 1 ano, 2 anos de relação, né. Pode ter passado 1 ano só naquela fase um pouco esquisita, que você não sabe muito bem o que está acontecendo, tem um certo controle, mas está tudo bem, até que começam as agressões e a tentativa de controle mais forte, né. Eh, existem estudos que mostram que para um relacionamento abusivo terminar, existem quase, em média, 7 tentativas de término.
uma relação abusiva não termina com facilidade, porque o abusador, ele precisa da vítima para alimentar o próprio ego. Hoje em dia, para quem acompanha muito, né, os conteúdos sobre relacionamentos abusivos, vão ver muito falar de uma figura que chamam narcisista perverso, que é um dos transtornos de personalidade que estão mais envolvidos na figura do abusador. Mas ele não é a única forma, né? Então é aquela pessoa que faz o mal, sabendo que está causando mal e tem o prazer de sentir o mal, né? De que está fazendo mal para outra pessoa. Mas tem pessoas que simplesmente não têm empatia. O que é a empatia? É essa possibilidade de eu perceber o sofrimento do outro e não querer causar o sofrimento ao outro. E para uma pessoa que é abusiva, ela não só, não se importa em causar o mal do outro, quanto se fortalece a partir disso. Então percebe que tem uma característica muito marcante o relacionamento abusivo. E por isso que eu acho importante falar disso, para a gente não achar nem que tudo na vida é abusivo, nem que nada é abusivo, né. Então entender também um pouquinho essas diferenças, né. Então, vamos lá. Vou pedir só para quem tiver com o microfone aberto fechar, por gentileza, tá? Então, a gente fala aí dos relacionamentos abusivos, se tiver alguma questão a gente pode voltar nisso, mas eu quero agora falar um pouco dos relacionamentos tóxicos, que é a base da nossa conversa aqui hoje, né. Eh Existem alguns pontos de vista, alguns estudos, algumas pessoas que usam mesmo os 2 termos para falar da mesma coisa, e usam o termo tóxico para falar dos relacionamentos abusivos. Eu separo, por quê? Porque eu acho que a grande gama de relacionamentos pouco saudáveis e que trazem muito adoecimento são os relacionamentos tóxicos, que são aquelas relações que têm o conflito o tempo inteiro, que fica na disputa de poder o tempo inteiro, mas não é tão claro que um só detém o poder, né. Então vai ficar aquela queda de braço eterna, em que um xinga o outro, um briga com o outro, os 2 têm ciúmes, os 2 querem controlar. Então, por exemplo, eu falei hoje, né, no meu post, eu não sei aí quem está seguindo o meu perfil, depois a gente pode colocar aqui no chat qual é o meu perfil, que eu tenho alguns conteúdos lá. Eu dei um exemplo hoje, eu falei assim: aqui no Brasil existe uma ideia de que muitas mulheres não gostam de homens bonzinhos. Eu não sei se isso faz sentido aí para vocês, mas o que que seria esse homem bonzinho? É aquele homem mais pacífico, tranquilo, que não tem esse desejo de dominação pela mulher, né, que é mais respeitoso. E tem muita mulher que, ao se ver diante de um homem com essas características, que não gosta, não quer. Falando: "Ai, não, que sem graça, sem pimenta, sem tempero", né. E aí, qual que é a minha questão? Se eu entendo que um homem que olha para mim sem ser como um objeto, que vai me respeitar, que vai me ouvir, que vai me tratar bem, se aquilo ali é desestimulante para mim, o que que me estimula numa relação, né? E muitas vezes o que estimula é esse lugar, de disputa, percebe? É de ver quem conquista quem, como se uma pessoa fosse um território, não é? "Ah não, eu tenho que conquistar". Então para conquistar tem que ser difícil. Se você não tem desejo por aquela pessoa, por que conquistar? Para que conquistar? O que que significa conquistar uma pessoa, né? O Luiz trouxe aí o exemplo, né, aqui no Brasil existe essa ideia, né, de que Eh, o interesse por um homem tem que estar vinculado ao quanto ele tem de dinheiro, né, assim, para algumas pessoas, isso não é para todo mundo, mas existe isso como uma ideia geral. E que o homem vai conquistar a mulher com as coisas que ele tem, né. E vamos dizer assim, via de regra, querer se interessar por uma pessoa porque ele tem coisas, não necessariamente é bom ou ruim, não quero colocar esse tipo de qualificação. Mas se o poder do outro é o que me interessa, quando ele tiver com poder sobre mim, fica um pouco mais difícil de sair disso, né. Então, quais seriam as características da pessoa que entra num relacionamento tóxico e que se mantém? Então eu falo sempre assim, entrar numa relação tóxica ou abusiva pode ser qualquer pessoa, porque nenhuma relação começa tóxica, nem começa abusiva. Ela vai se tornando aos poucos, né. Eh vai ser com o tempo, né, que essas pequenas violências vão sendo o comum na relação.
Mas se eu tenho como ideia de que é normal aquilo ali, não, eu sinto o incômodo, mas eu não sei o que que é. Então como perceber, né, para você que está aí, como eu vou perceber se eu estou num relacionamento tóxico ou se eu estou num relacionamento abusivo? Primeiro, ouve o seu corpo. Percebe se quando você está do lado daquela pessoa, você se sente à vontade ou você sente que você fica um pouco acuada. Você não tem coragem de falar o que você pensa. Você não tem espaço para se posicionar. Se quando você quer colocar uma roupa, ou usar uma maquiagem, ou não usar uma maquiagem, ou fazer qualquer coisa que tenha a ver com você, o outro, intervém, né, e fala que está certo, que está errado. E principalmente o quanto aquilo impacta você, né, porque de repente, você pode pôr uma roupa e qualquer pessoa falar: "Nossa, tá muito feio, não tá legal". Mas o quanto aquilo te impacta e molda a forma como você vai se comportar depois. Pode ser um namorado, um marido, um companheiro, uma prima, uma amiga, sua mãe, né, porque isso pode acontecer em outras relações. Aquela outra relação em que, quando a pessoa te vê bem, ela faz de tudo para te ver mal, né. Então a gente vai ver também alguns comportamentos e alguns sentimentos que estão vinculados à toxicidade nas relações. Então uma é esse desejo de controle e de poder. O outro vai ser, por exemplo, a inveja ou ciúmes, quando eu não quero o bem da outra pessoa, né. A inveja é um sentimento que por si só intoxica quem sente. Quando eu vejo que a outra pessoa tem alguma coisa e eu acho que ela não merece, ou que eu quero ter, ou que eu acho que ela não devia ter, né. Aquilo é mais tóxico para quem sente do que para o outro, mas se eu resolvo expressar o meu sentimento achando que eu posso, controlar a vida do outro, então digamos que eu tenho ciúmes, né. O ciúmes é um desconforto para quem sente. Mas dentro de uma relação é pior ainda, porque se eu acho que o fato de eu ter ciúme, eu posso moldar o que o outro faz. "Ah não, então você não pode conversar com tal pessoa, você não pode ter telefone, eu quero a senha do seu celular, eu quero ver a senha do seu e-mail, eu preciso saber com quem que você está conversando", né. Então uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que eu acho que eu posso fazer com o outro, né. E se eu acho que o outro tem que me obedecer, né, eu posso estar ali dentro de um relacionamento abusivo, né. E como entender então se é abusivo? Se isso é desconfortável para você, porque há pessoas que estão bem com esse tipo de combinado, né. Ah, é um combinado entre as 2 pessoas? As 2 pessoas têm o mesmo direito ou não, né. Então isso pode ser uma questão de combinado. Eu falo que, assim, tem gente que se ilude achando que relacionamento aberto, então, é a forma de viver o não controle, mas tem relacionamentos abertos que são super abusivos. Né. Eu não sei se vocês usam esse termo nos outros países, mas é relacionamentos que não combinam a monogamia, né. Mas ainda assim pode ter controle, ainda assim pode ter violência, né, a violência da frieza emocional, né, que é: "Ah, se você não faz isso, ah, então tá, então agora eu também não faço isso por você". Então a gente vai ver a comunicação como uma das maiores formas da gente poder ter uma relação não violenta, né. Eu tenho espaço para comunicar aquilo que eu não quero? Eu dou espaço para o outro comunicar aquilo que não quer e eu respeito essas diferenças ou não, né. Então essa é a primeira base, assim, que eu sinto da gente poder, conversar, né, e entender o que que é os relacionamentos tóxicos e abusivos. Eu vou fazer uma pausa na gravação